Bom dia. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos demais colegas da mesa, bom dia aos demais colegas vereadores. Eu estou recebendo algumas reclamações, algumas queixas de alguns dias sobre a falta de soro, né? Soro fisiológico para fazer curativos, né? E alguns UBS já não tem alguns dias, né? Já não tem alguns dias e a gente precisa, de fato, ver o que está acontecendo, porque há tempos atrás, não muito longe, né? Que o problema era a licitação, né? E agora, para nós, esse soro está faltando em algumas UBSs e tive a oportunidade, ontem, antes da sessão, passar no mínimo 2, né? E ontem à tarde passei mais outras, mas algumas além do soro, que as pessoas já estão habituadas, à falta do soro, que as pessoas estão levando, porque o pessoal da UBS está dizendo para eles, né? Se você trazer soro, a gente faz o curativo. E as pessoas chegaram nas UBS ontem à tarde com o soro, então, assim, para fazer o curativo, que não tinha. Então, assim, não tinha o curativo. E algumas UBS, o vereador Lambrossi, o senhor conhece muito bem, algumas delas, e algumas UBS, a gente precisa, se tiver que fazer, o governo, tiver que fazer algum recurso, verba emergencial também, para fazer algumas reformas de telhado, porque tinha algumas UBS que precisam de, no mínimo, ir ali na habitação, pedir uma lona, porque 3 salas interditadas, porque o que tinha mais lá dentro era balde. É balde de goteiras, né? Então, algumas coisas, a gente, sabendo a situação que está o nosso povo, a questão da dificuldade de alimentação, de emprego, hoje, a questão do faltar esse medicamento, não, é o mais barato, não, o soro, um dia faltou soro, um dia faltou uma parte, vereador. E hoje, com essa situação da falta desse, além porque faltou um outro medicamento, que eu não saberia dizer, mas se falta o soro, não podia usar junto, né? Mas o soro está faltando, então, algumas UBS estão se emprestando umas para outras, mas pode ser que daqui a uns dias venha a faltar, de fato, em toda a rede pública, né? Então, a gente não sabe bem o que está ocorrendo na nossa cidade. Então, não sei quem pediu a parte, eu já quero... Rose, de imediato, vereadora Rose. Bem rapidinho, eu também estive recebendo muitas demandas em relação às UBSs, né? Fotos na Zona Norte de 2 UBSs com bastante dificuldades ali de infraestrutura mesmo, telhado, chão, sem questão de material de construção. Além disso, além da questão de medicação que está faltando, a questão de falta de profissionais, que já é notório na cidade, a dificuldade que está tendo de contratar ou de chamar profissionais concursados para essas unidades básicas de saúde. Mas eu queria fazer também uma outra questão que parece ser tão simples, que é a questão do atendimento também por telefone. É uma dificuldade, é muita gente reclamando da dificuldade de ligar para as unidades básicas de saúde na cidade inteira. Então, acho que são coisas relativamente simples, mas que precisam, com urgência, ser encaminhadas pelo poder público, porque não dá mais para a comunidade ficar dependendo de questões tão simples, mas que muitas vezes, para aquelas pessoas, é uma questão de vida, de saúde, uma coisa tão importante, né? Então, muito obrigada pela parte, vereador Renato. Obrigado, vereadora Rose. E além como disse, o soro,
para fazer curativo, as pessoas estão chegando e algumas UBS simplesmente não é de ontem, é de alguns dias atrás, porque as pessoas já chegam com o soro. Outras querem deixar o soro lá na UBS. Posso deixar o meu soro aí na UBS? Isso fica difícil, porque pessoas que às vezes vai fazer falta para comprar 1 quilo de feijão, vai fazer falta para comprar 1 litro de leite, 2 litros de leite, né? Então, nessa situação, eu vejo dificuldade muito grande e tem como, eu sei que o governo, como sempre, bem atento, tiveram, né? Com essa questão da saúde, que venha, quanto antes, se puder, dar uma olhada nessa questão de falta de medicamentos e as goteiras que estão acontecendo. Tem UBS que, se fosse uma UBS, se fosse se fosse uma entidade, um comércio, alguma coisa privado, naquela situação que vi a UBS ontem, eu acredito que seria interditado, em virtude da situação de goteiras, de muitas dificuldades. Mas, além disso, também continuou ontem, segunda-feira, né? Uma outra situação, foi melhorado várias, ou umas, pelo ponto de vista dos moradores, até piorada a questão dos ônibus, né? Então, a questão dos ônibus, eu quero sugerir à Secretaria do Transporte, juntamente com a Avisat, quando mexer nos ônibus, mexa numa linha ou 2 só por vez. Uma na segunda, outra na terça, que possa fazer o ajuste. Porque, senão, aquela semana as pessoas perdem o emprego. Pegou uma semana chuvosa, as pessoas com muita dificuldade, estão assim, até o presente momento. Até o presente momento, com essas dificuldades. Então, assim, é importante que as pessoas, quando tiver que, ontem à noite, várias reclamações novamente do transporte coletivo, hoje de manhã, aqui mesmo, quero pedir desculpa à pessoa que ligou agora, que eu conheci o número, vi o áudio que me passou, né? Não pude atender, mas depois eu posso dar retorno. Problema do ônibus novamente, e hoje pela manhã. As pessoas não podendo pegar ônibus, com chuva ficar na parada superlotado. Bom, eu vejo que se tem como fazer esse ajuste, é preciso fazer esse ajuste, não esperar para fazer todos juntos. Só, aquele impacto saiu. Não, aquele impacto parece que piora. Eu acho que pode fazer um ônibus, uma linha, na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, para as pessoas poderem acompanhar. Já de imediato, vereador Lucas, sua parte. Vereador Renato, obrigado. Bom dia, presidenta, vereadoras, vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De fato, eu já ouvi aqui várias colocações dos colegas, né? Conversamos muito sobre a questão do transporte público. E, vereador, eu fiquei muito preocupado quando, lá no grupo da AMOB do Campos da Serra, na segunda-feira, e no meu WhatsApp eu recebi várias reclamações da situação da linha do Campos da Serra. Ou seja, uma linha que já tem bastante demanda, e vamos pensar, né, um dia depois, né, enfim, né, no final de semana do Dia do Trabalhador, uma pessoa sai às 6h30, às 6h12, enfim, é um horário quebrado, né, o ônibus, da manhã, e chegar atrasada no trabalho. Leva mais de 1 hora a linha. Por quê? Porque foi feita uma mudança de rota, que passa no Portinari, então o ônibus atrolhado de gente. Então, assim, eu queria mais uma vez encarecidamente solicitar ao secretário Alfonso, né, a sua gerência técnica, que quando tome essas decisões que envolvem mudança de rota em locais que têm uma alta demanda, como é o caso do Campos da Serra, próximo ao Desorze, ao Portinari, que informe o presidente da MOB, que informe os moradores, porque é inadmissível essa situação. Então, assim, a Josi, que é uma, né, pessoa querida e que mora lá, como tantos outros moradores, relataram e mandaram fotos, onde há um desrespeito, né, de quem tomou essa decisão sem construí-la ou sem pensar em quem utiliza aquela linha. Então,
Desculpe utilizar o termo, vereador Renato, mas é uma demanda que surgiu, sei que o senhor, né, também tem relação lá no Campos da Serra, e vários de nós temos, né, mas independente de ser lá em qualquer lugar da cidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Então, eu quero dizer que o ônibus ainda, no Campos da Serra, ainda está, hoje ainda tem, o senhor teve recebido, o senhor faz parte do grupo lá, já recebeu às 6h08 o ônibus superlotado. O pessoal tem que desembarcar porque está com dificuldade muito grande. Então, piorou com relação ao que estava antes. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O próximo vereador a ocupar o grande expediente, vereador Maurício.